Segundo Crônicas, capítulo 24, Joás manda reformar o templo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, de Berseba. Joás fez o que era correto diante do Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 mulheres para ele, com as quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás resolveu reformar o templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe disse: Saí pelas cidades de Judá e recebei a prata anual de todo Israel para reformar o templo do vosso Deus. Ide depressa. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel, para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinham arruinado o templo de Deus. Chegaram a utilizar todas as coisas sagradas do templo do Senhor, no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram uma arca e a puseram do lado de fora, na porta do templo do Senhor. E foi anunciado em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o puseram na arca, até que ficou cheia. Quando a arca era trazida pelos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que viam que havia muita prata, o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham, esvaziavam a arca e a carregavam de volta ao seu lugar. Assim faziam diariamente, ajuntando grande soma de dinheiro. O rei e Joiada davam o dinheiro aos encarregados da obra do templo do Senhor e pagavam o salário dos pedreiros e carpinteiros para reformarem o templo do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para reformarem o templo do Senhor. Assim, os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse sob seus cuidados e restituíram o templo de Deus a seu estado anterior e o reforçaram. Depois de acabarem a obra, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e fizeram com ela utensílios para o templo do Senhor, para serem usados no ministério e nos sacrifícios. Também fizeram colheres e utensílios de ouro e de prata, durante os dias de joiada. Os sacrifícios eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. A apostasia do povo. Porém Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito o bem em Israel para com Deus e seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei. Então o rei lhes deu ouvidos. Eles abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, e cultuaram aos postes ídolos e aos ídolos. Por isso veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por culpa deles. Mas Deus enviou profetas entre eles para fazê-los voltar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvidos. Zacarias repreende o povo. O Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual ficou em pé diante do povo e disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Já que abandonastes o Senhor, ele também vos abandonou. Mas eles conspiraram contra ele e o apedrejaram no pátio do templo do Senhor, por ordem do rei. Assim, o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia feito, mas matou seu filho,
o qual disse ao morrer: que o Senhor veja isto e lhe retribua. O juízo de Deus sobre Joás. Passado um ano, o exército da Síria foi atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e destruíram todos os chefes do povo e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. O exército dos sírios tinha vindo com poucos homens, mas o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porque abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. Quando os sírios se foram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama. E assim ele morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos ditos contra ele, e a restauração do templo de Deus. Tudo está escrito no comentário do livro dos reis. Seu filho Amazias reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias derrota os edomitas. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, mas não o fez com integridade de coração. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou os servos que tinham assassinado seu pai, o rei. Mas não matou seus filhos, pois fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Depois, Amazias reuniu Judá e o separou, de acordo com as suas famílias, sob comandantes de milhares e de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e alistou 300.000 aptos para a guerra e capazes de manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 guerreiros valentes de Israel, por 100 talentos de prata. Mas um homem de Deus veio encontrar-se com ele e disse: Ó rei, não deixes o exército de Israel ir contigo, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Mas, se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas que será dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? O homem de Deus respondeu: O Senhor tem muito mais para te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que tinham vindo de Efraim, para que voltassem para sua terra. Mas eles ficaram indignados contra Judá e voltaram para sua terra furiosos. Amazias, encorajado, conduziu seu povo e foi ao vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Os homens de Judá prenderam vivos outros 10.000 e, trazendo-os à beira de um precipício, jogaram-nos dali para baixo, e todos eles foram despedaçados. Mas os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, proibidos de ir à guerra, atacaram a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e mataram 3.000 de seus habitantes, e saquearam grande despojo. Amazias é castigado por causa da idolatria.
Quando Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os elevou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Por isso, o Senhor se irou contra Amazias e lhe enviou um profeta que lhe disse: Por que buscaste os deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: Fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te. Queres ser morto? Então o profeta calou-se, depois de dizer: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Depois de buscar conselhos, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: Os espinheiros que estavam no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha em casamento a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo: Eu derrotei Edom. Assim teu coração se ensoberbece para te gloriares. Agora fica em teu palácio, porque provocarias uma desgraça para destruíres a ti e a Judá? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, pois isso vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, foi enfrentar Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o levou a Jerusalém. Ele derrubou 400 côvados, do muro de Jerusalém, da porta de Efraim até a porta da esquina. Também tomou todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios que estavam no templo de Deus, sob os cuidados de Obed-edom, e os tesouros do palácio real, e os reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel, desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor. Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi.